Hello, everybody! Olá, pessoal! Estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 829. Very good. Muito bem. Vamos bater um papo hoje a respeito de alguns assuntos que algumas pessoas talvez não pensaram por este ângulo ainda. O universo existe desde quando? Há 15 bilhões de anos atrás? O universo surgiu de uma grande explosão, mas o que havia antes desta grande explosão? Vamos imaginar que Deus é eterno, sim? Você admite que Deus é eterno? Se Deus é eterno, ele cria eternamente. Como que Deus pode ter 15 bilhões de anos? Então Deus não é o universo. Porque se Deus é o universo, ele tem 15 bilhões de anos, aproximadamente. Mas o universo só pode ter nascido de Deus. Deus é a causa incriada. Ele é eterno. Ora, mas Deus, sendo eterno, ele cessou de criar? Ou começou a criar em algum ponto? Se ele começou a criar em algum ponto, qual foi esse ponto? 15 bilhões de anos? 30 bilhões de anos? 1 trilhão de anos? Mas e antes deste ponto inicial? O que Deus estava fazendo? Se Deus é eterno, ele nunca cessou de criar. Inclusive o gênio Allan Kardec desfere essa pergunta para os espíritos superiores. Questão 80 do Livro dos Espíritos. 80 do Livro dos Espíritos. Deus, sendo eterno, nunca cessou de criar. A resposta. Portanto, a criação de Deus jamais teve interrupção ou um ponto inicial. Porque é eterno. E cria eternamente. Agora, o nosso universo, então, tem 15 bilhões de anos. Não pode ser o ponto inicial. É óbvio que nós temos múltiplos universos. Inclusive, é uma das teorias ou considerações de Stephen Hawking, que desencarnou recentemente. Nós estamos aqui, para mim, em 2018. Março de 2018. Stephen Hawking desencarnou em março de 2018. Então, Stephen Hawking já dizia da teoria do multiverso. Agora, Deus nunca cessou de criar. Então, nós temos espíritos. Questão 80 do Livro dos Espíritos. Nós temos espíritos de todas as idades. De todas as idades. Mas qual é o espírito mais velho? Jesus? Não pode ser. Antes de Jesus, há de ter havido outros espíritos? Claro que sim. Então existem espíritos mais velhos, mais antigos, avatares mais remotos que Jesus Cristo. Se Deus está criando neste exato momento, neste momento presente está acontecendo criações de Deus, e o momento é eterno, então existem criações que não podemos ajuizar. Jesus é filho unigênito. O que é unigênito mesmo? O filho mais velho, primeiro e único de Deus? O primogênito, então? Não. Óbvio que não. Jesus é um grande mestre. Mas existem outros Cristos muito mais antigos do que Jesus. Assim como existem universos mais antigos que o nosso.
que se perdem nas teias do infinito. Nós temos um planeta que foi, claro, criado por uma inteligência augusta. Ou o planeta veio ao acaso? Surgiu aqui ao acaso? Um planeta com temperatura, o clima ideal. Um planeta que tem pressão atmosférica, o campo gravitacional dentro da conformidade para que a vida se estabelecesse, se firmasse, se propagasse. Nós temos um planeta onde há equilíbrio de toda a ordem para que a vida se propale. Este planeta nasceu do acaso? Não, então alguém criou esse planeta. Deus, o ser infinito, veio com as mãos cósmicas e engendrou o planeta? É estranho isso. Provavelmente quem fez o planeta foi ou foram alguns dos seus filhos. Filhos de Deus. Deus, entre aspas, a força criadora do universo, que nós chamamos Deus. Não esse Deus limitado, antropomórfico, um Deus de paixões, um Deus que se vinga, que se ira, que se arrepende. Este Deus que consta no Antigo Testamento, este Deus é óbvio que não existe. É um Deus que precisa, antes de tudo, de uma terapia intensiva, porque ele está totalmente confuso. Ele cria, depois ele desconstrói, criou, ele mata, ele precisa de vísceras, ele precisa ser adorado, ele precisa ser temido, ele precisa ser consultado. É um Deus precisando de um divã, de um psicólogo daqueles geniais. Então esse Deus não pode ter criado nada. Agora, filhos de Deus criaram, claro, a terra. E segundo muitos mestres altamente abalizados, como Emmanuel, Ramatiz, Joana de Ângeles, entre outros tantos, são unânimes em asseverar que Jesus criou o planeta Terra. O planeta. Há mais ou menos 4,5 bilhões de anos. Mas há muitas moradas na casa do Pai, inclusive capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós citamos questão 80 do Livro dos Espíritos e agora nós estamos citando, por recomendação dos amigos espirituais, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Evangelho segundo o Espiritismo, segundo livro publicado, o terceiro livro publicado em 1864. Então há muitas moradas. Há outros planetas que outros avatares construíram. Assim como o homem não tem capacidade de construir cidades artificiais. O homem constrói cidades artificiais. Se o homem, com toda essa limitação que lhe é peculiar, própria, consegue construir cidades artificiais, e quanto tempo tem a nossa civilização? Nossa civilização, 200, 300 mil anos? Se o homem cria cidades artificiais, o que dirá de um ser que veio antes de nós? Os planetas por onde este ser passou já nem existem mais no universo. Jesus Cristo. Antes de Jesus, outros mestres. E isso se perde no infinito. Então, nós estamos cercados por inteligências que regulam o universo sob o comando de Deus. Continuemos as nossas cogitações. Estamos conversando. O CADEF não fecha nenhum ponto. Podemos falar sobre outras coisas mais. O diabo, as forças satânicas. Podemos falar sobre anjos decaídos. Podemos falar
sobre o desaparecimento das escrituras. As escrituras não foram adulteradas. Podemos falar sobre o desaparecimento da reencarnação das escrituras. A reencarnação não foi adulterada? Podemos falar sobre vários assuntos. Dialogar. Porque Kadef é luz. Kadef é sucesso. Que a luz do conhecimento seja conosco. Sucesso! Que Deus seja louvado. Very good.